Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos e o tema hoje é Carlos Sanches. Por quê? Porque no vídeo da análise do empate do Santos contra o Botafogo em 0 a 0 eu usei a palavra colaborador para descrever a função de Sanches em campo. Eu não sou muito adepto de usar essas palavras que não fazem parte do dia a dia do futebol. Por exemplo, tem um pessoal que fala em box to box. Eu não gosto de usar isso. Eu prefiro falar volante, primeiro volante, segundo volante, meia e apontar no campo a posição. Mas aí eu acabei usando colaborador. E tentei explicar que para mim é um cara que não tem aquela posição fixa. Ele não vai ser só um volante marcador, um meia armador. Um cara que vai ajudar estes jogadores. Então quando você fala em segundo volante, o Jobson não pode jogar de segundo volante, o Sanches não pode ser. Eu prefiro o colaborador. É o cara do meio campo que vai ajudar o primeiro volante na marcação, só que vai ajudar o meio armador na armação, vai ajudar o ponta de qualquer um dos lados na triangulação, pode ser para cruzar, pode ser para ajudar no meio, puxar de volta a bola para o meio se o cara da ponta ficar marcado, vai entrar na área, enfim, ele vai ajudar uns caras com uma função mais fixa. Não sei se eu fui bastante claro, mas eu acho que é isso. É o cara que vai ajudar. Para mim o Sanches é isso. Não é um cara que pode pegar a bola e ser o armador sozinho, como vem sendo desde o começo do ano. Não contra o Botafogo. Contra o Botafogo ele não foi. E para mim, por mais que a atuação não tenha sido grande coisa assim, já foi melhor que as recentes, aliás, melhor que o ano inteiro praticamente, e deu a entender que o Cuca começou a enxergar isso. Até porque pós-jogo, na coletiva dele, ele comentou exatamente isso, sobre como o Sanches ficou mais livre para ajudar e não o time ficou dependente do Sanches, o que é muito importante. Se o seu time for dependente do Sanches, temos um problema. O Sanches não vai ser o cara que vai pegar a bola e resolver, ele vai ajudar os outros a resolverem. O que não é demérito, aliás, é muito mérito. O cara capaz de ajudar um time assim, para mim é muito mais valioso do que um cara que tá ali, uma posição única, fixa. Ele é capaz de fazer mais de uma coisa e isso para mim é muito interessante. Eu vou mostrar algumas imagens também. Opa, deixa eu pegar meu caderninho aqui que eu deixei do lado. Só que antes, eu tenho dois mapas de calor. Se vocês assistiram a análise exclusiva do Sanches que eu fiz há umas 3 semanas talvez, vocês vão lembrar que basicamente o vermelho da temporada era aqui. Ele estava jogando muito na lateral, não estava ajudando no meio. Ainda está um pouco vazio no meio, como vocês podem ver, mas olha como ele já está avançando um pouco mais, já está subindo um pouco mais, o lado esquerdo já começa a ser ocupado, o lado defensivo direito também, ele já está, esse aqui é o da temporada inteira, já está passando a ocupar mais espaços no campo. O mapa anterior era aqui, ó, ele estava aqui. Agora ó, já subiu um pouco, já aparece aqui, já defende melhor. Isso é um cara que está disposto a ajudar várias partes do campo. Eu vou mostrar o de ontem também. Deixa eu só ajeitar esse aqui para poder voltar para a imagem anterior. Aqui. Esse é o de ontem, tá mais claro porque é um de um jogo só, ele não fica vermelho parado. E olha só, o ataque é para cá, tá? Pode ver a seta. Ponta direita ajudou, ponta esquerda ajudou, voltou para marcar, voltou dos dois lados. Você vê como já é um mapa muito mais interessante. E como ele não fica centralizado. A do Sanches não é ficar centralizado, não é a função dele. A função é ajudar onde precisa. Bastante importante observar também a movimentação na esquerda, que era inexistente até ontem, e olha só como já está forte. Eu vou mostrar lances disso. Isso aqui é importante, ó. O Sanches, movimentação, ocupando diversos espaços do campo, colaborando em vários pontos. Vamos para as imagens então. Vou começar com uma cena desse aqui. Ah, já está no momento certo. Esse aqui é um chute do Arthur Gomes para fora. Um bom chute do Arthur Gomes, que inclusive foi elogiado pelo seu primeiro tempo na análise. Vamos deixar rolar. O Arthur vai chutar, a bola vai para fora. Beleza. Opa, mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. É um frame muito curto. Pra tentar aqui. O Sanches está aqui, ó. Mal dá pra ver, né? Eu sei. Ele aliás, não tá nem dando pra ver. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, ó. Vamos ouvir, vamos. Aqui, ó. Ó. O Sanches é essa sombrinha aqui. Mas não, você nem tá conseguindo ver o cara. Por que é importante mostrar esse lance? Explico. Porque, ó, Arthur, Jean, Marinho, Raniel, Sanches. 5 lá na frente. Quando é só o Sanches de meia, não tem o Jean Mota.
tem um a menos, porque o Pituca não estava entrando na área assim, porque o Pituca estava sendo meio ao lado do Sanches. Então isso permitiu o Sanches abrir, o Arthur abrir e o falso 9 entrar, o centroavante está na área, o ponta vir para a área também. O Santos fez aquela linha de 5 que eu tanto peço, só por ter colocado meia para ajudar o Sanches. Isso permitiu o Sanches abrir e o Jean Mota ocupar o espaço dele. Sem o Jean Mota, teria um a menos aqui, porque o Pituca não avança. O Sanches teria que estar centralizado na bagunça aqui. Olha onde o Sanches estava. Estava livre. O Arthur chutou, não estou nem criticando o chute que foi bom. Mas ó, o Sanches pode ocupar um espaço livre aqui interessante. Já é uma mudança de posicionamento. Agora tem alguns vídeos aqui. Aqui, ó, saída de bola do Santos. Vamos lá. Obrigado. A bola vai para o Pituca. O Pituca está com os dois zagueiros e está jogando um pouco recuado. Eu nem gosto disso, mas olha como já muda ter o Sanches livre com o Jean Mota. O Pituca nem vai dar o passe, ele vai abrir lá. Mas ele tem passe livre para o Sanches, passe livre para o Jean Mota. Quando é o Jobson aqui, o Pituca não ajuda tanto. O Sanches precisa ficar lá na frente. Com o Pituca, que tem uma melhor condição de visão de jogo, de sair melhor que o Jobson e que o Alisson, o Sanches pode recuar para ajudar e ainda tem mais um meia. Isso é muito importante. Quando é Alisson ou Jobson, o Pituca é o outro cara e aí não é confiável para sair. Aqui você tem dois meias. Isso é muito interessante na saída de bola. Agora uma cena de pressão aqui. O Botafogo vai dar um chute com o Gatito. E olha o que vai acontecer. O Sanches vai lá roubar a bola. E por quê? Duas vezes. Ele vai sofrer a falta. E por que ele consegue roubar essa bola aí? Porque ele não tem que subir lá na frente. Ele não é o meia. O Jean Mota está lá na frente. Ele pode recuar e aproveitar o espaço em que o goleiro tenta salvar, porque ele está pressionado lá na frente. Ele dá um bico, o Sanches é quem vai colaborar na marcação, porque ele não precisa ser o atacante na pressão, o meia principal na pressão. Ele pode recuar e roubar essa bola. Se o Sanches fosse o meia único, ele não estaria aí e o Botafogo teria uma saída mais limpa. Por quê? Porque o Alisson estaria recuado, o Pituca estaria do outro lado e o Sanches lá em cima. Essa saída estaria fácil para o Botafogo. É muito interessante também. Vamos avançar um pouco. Eu falei para vocês ficarem de olho na ponta esquerda, né? Como o Sanches apareceu bastante por lá. Vamos lá. Vocês lembram que na análise que eu comentei de um roubo do Pituca? É esse aqui, ó. Um roubo que a bola fica pra gente. Aí o Sanches vai ajudar o Pituca e pegar a bola. Esse é o Sanches. E aí ele não fica parado no meio porque ele é o único meia. Não, ele não precisa ficar no meio porque temos outro. No caso já era o Thailson, não o Jean Mota. E aí ele vai ajudar o Felipe Jonathan e recebe a bola. Ele vai escorregar, mas olha como ele estava livre. Estava livre, a jogada estava perfeita para ele. Escorregou, acontece. Mas ele foi ajudar na ponta esquerda porque tinha um meia cobrindo o espaço dele. Ele não tinha necessidade de ficar parado lá no meio. A mesma coisa vai acontecer agora. 3 e 18, calma aí. Opa. Aqui. O Felipe abre para o Sanches, que está lá ajudando. E o cruzamento perigoso para o Caio Jorge. O Sanches, de novo, não precisa ficar parado no meio ou na ponta direita. Ele tem liberdade para rodar. E aí, ó, dá para usar. Ele vai lá ajudar como ponta. Aí o Marinho pôde movimentar para o meio. O Arthur inverteu o lado. E o Sanches foi lá dar um ótimo cruzamento para o Caio Jorge. Eu nem sou a favor de cruzamentos, vocês sabem disso. Mas o que eu estou mostrando aqui é o posicionamento, como essa variação, o pessoal se mexendo, cria possibilidades, uma chance perigosíssima, talvez até a mais perigosa. Em um último lance, já com o Lucas Lourenço em campo. Aqui. O Lucas Lourenço é o meio armador. Aí ele olha para frente, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5 é o Sanches, livre do lado oposto. Olha como você colocar um meio armador de verdade ao lado do Sanches já te aumenta as possibilidades. Esquece o Lourenço, vamos fingir que esse aqui é o Pituca. O Sanches teria que estar aqui, porque o Pituca não arma. Se é o Pituca com a bola aqui, o Pituca não tem esse passe. O Pituca dá passes curtos, ele não é bom em armação de jogadas, ele não tem a visão de jogo ofensiva aqui, como eu já mostrei em outros vídeos. Só de colocar o Lucas Lourenço, você aumenta o número de pessoas no ataque e aumenta a possibilidade de movimentação do Sanches, que é quem vai receber, não é? É ela. E aí que jogada é essa? O Sanches vai colaborar na ponta esquerda com o Felipe Jonathan. Que é aquela jogada em que o Caio vai perder
o gol, mas é uma linda jogada que eu elogiei ontem na análise também. Só do Sanches ter uma colaboração do Lucas, ele pôde ir para lá e mais do que isso, 1, 2, 3, 4, 5 caras na área de novo. A gente estava entrando na área com muitos jogadores. Só de ter um meia que ajuda o Sanches. Se fosse o Pituca, ele não estaria aqui. É o Lucas Lourenço, é o Jamota, tá na área, ocupando espaço. De novo, são coisas muito pequenininhas, detalhes, mas que mudam o jogo. E é até, digamos, chato de observar isso durante a partida, porque é difícil, você, digamos, perde um pouco da emoção para ver esses detalhezinhos. Mas depois, com mais calma, você vê que isso muda o jogo. O Santos criou várias chances, difícil, hein? Várias chances com o Sanches, porque ele mudou o seu posicionamento. Ficou mais solto, foi ajudar, foi responsável pela ajuda e não por decidir sozinho. É muito mais interessante para ele e, consequentemente, muito mais interessante para a gente, para o Santos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com alguma coisa. Qual coisa, não sei. Tchau.